Olá, hoje nós vamos então dar um exemplo de como fazer o estudo do sinal da função do segundo grau, da função quadrática. Nós temos aqui a função do segundo grau, a função g de x, menos 2x quadrado, mais 11x, menos 5. Os coeficientes a valendo menos 2, b valendo 11 e c valendo menos 5. Então a primeira providência, antes de escrever o estudo do sinal, nós precisamos fazer uma análise dessa função, como ela se comporta em relação ao eixo x e em relação ao eixo y. Fazer o estudo do sinal é dizer somente quais os valores de x em que permite que eu veja o gráfico na parte negativa da função, na parte positiva e também em cima do eixo x, onde a função vale zero. Tá? Por isso nós vamos começar encontrando as raízes. Podemos então iniciar com a fórmula de Bhaskara. Vamos achar o delta, o discriminante. Vou colocar a formulinha aqui para todo mundo lembrar na hora que assistir o vídeo, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta será, o b vale 11, 11 ao quadrado, menos 4 da fórmula, o a está valendo menos 2, coloca o parênteses quando o número for negativo, e o c está valendo menos 5. Resolvendo o delta, 11 ao quadrado, 11 vezes 11, 121, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Vamos ver o sinal agora. São 3 sinais de menos, 3 é uma quantidade ímpar, portanto, fica negativo. 121 menos 40, o delta então vai ficar igual a 81. Ok, né? O delta é um número positivo. Isso nos indica que nós vamos encontrar duas raízes para essa função, né? Quando o delta é positivo, são duas raízes. Quando o delta é zero, uma raiz só, e quando o delta dá um número negativo, menor do que zero, aí a gente não tem raiz. Mas nós temos que continuar. Delta positivo, vamos encontrar então as duas raízes. E também é um quadrado perfeito, 81 tem raiz quadrada exata. A formulinha de Bhaskara para encontrar as raízes, né? Quando elas existem, é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Novamente, vamos trabalhar com os coeficientes e com o valor do delta que foi encontrado. Menos a fórmula, o b é 11, então ficou menos 11. Mais ou menos raiz quadrada do 81, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes, cuidado, hein? O a aqui é negativo, o a está valendo menos 2. Coloca a parêntese nele. 2 vezes 2 da fórmula e o menos 2 do coeficiente a. Resolvendo isso, fica menos 11, mais ou menos, raiz quadrada de 81 é 9, sobre 2 vezes menos 2, menos 4. Vamos então encontrar as duas raízes agora, x1, x2, x' x2', como queiram chamar. A primeira raiz vai sair do resultado de menos 11 com mais 9. Se eu devo 11 tenho 9, menos 2. Menos 2 sobre menos 4. Vamos apenas simplificar essa fração. Dá para dividir por 2. O sinal, menos com menos é mais. Na divisão a gente faz regra de sinal também. Menos com menos é mais, não pode esquecer disso. Então eu vou ter uma fração positiva. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. A primeira raiz é a raiz meio. A segunda raiz, menos 11 com menos 9. Juntando os dois números negativos, nós vamos ter menos 20. Menos 11 com menos 9 dá menos 20. Menos 20 dividido por menos 4. Bom, menos com menos também vai ficar positivo. 20 dividido por 4, 5. Beleza, duas raízes, meio e 5. Aí eu faço o esboço do eixo x, só para a gente conseguir visualizar melhor como que essa parábola se comporta em relação ao eixo x. Nós já sabemos que corta duas vezes, no meio e no 5. Então, isso aqui não precisa medir de qualquer distância, a gente pode colocar desde que seja duas raízes, né? A raiz meio é menor que 5. Então, vou colocar o meio do lado esquerdo, o 5 aqui do lado direito. Outra coisa importante que eu tenho que ver agora para fazer esse desenho, esse esboço, é notar o sinal do coeficiente A. O A é negativo, portanto,
a parábola, né, que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Essa parábola vai ter concavidade voltada para baixo, vai ter de boca para baixo, a parábola tristeza. Então a parábola vai se comportar dessa maneira aqui, de boca para baixo, passando pela raiz meio e pela raiz 5. Quando a gente olha para o gráfico, a gente já vê que ao cortar o eixo X, o gráfico foi dividido em duas partes. Uma para cima do eixo X, que vai ser a parte positiva, e outra para baixo do eixo X, essas pontas, né, da parábola aqui, que aqui então vai ser a parte negativa. Notem que eu não coloquei nada aqui no meio, porque aqui no meio é lá em cima, positivo. Muito bem. Fazer o estudo do sinal, então, vamos observar. Se eu quero gráfico, se eu quero função positiva, eu vou ter que pegar os valores entre meio e 5. Como é que eu escrevo isso? Y vai ser positivo, Y é maior do que 0, quando eu tenho valores entre meio e 5. Começando pelo meio, que é menor que X, que é menor que 5. X são todos os valores entre meio e 5. Está compreendido entre esses dois números, essas duas raízes. A função vai ser igual a 0 nas raízes, ou seja, quando x é igual a meio e quando x é igual a 5. X é igual a meio ou x é igual a 5. E finalmente, a função será menor do que 0, será negativa, quando eu tiver então valores de x antes da raiz meio ou depois da raiz 5. Negativo para a esquerda, negativo para a direita. Os dois locais aqui, quando o gráfico é alcançado, ele está na parte negativa, né? Aqui também. Qualquer valor maior que 5 vai dar, a imagem da função vai estar na parte de baixo do eixo y, ou seja, na parte negativa. Como é que eu coloco isso? X tem que ser menor do que meio, ou x tem que ser maior do que 5, os números que vêm após o 5, à direita do 5. E isso aqui é o estudo do sinal da função do segundo grau. Eu espero que tenha valido para vocês reverem depois, mais tarde, para estudar para a prova. Tá bom? Até o próximo vídeo. Dê o like lá e quem não é inscrito se inscreve logo, tá bom? Tá bobeando. Tchau, tchau.